Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito interessante. São as constelações familiares ou constelações sistêmicas. Afinal de contas, a nossa família nos influencia a nossa vida, o nosso jeito de agir, e essa influência é tão grande que pode passar de geração para geração. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Simone Boss, que é consteladora. Bem-vinda, Simone, ao programa Sons do Coração. Obrigada, Vivi, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar desta prática que eu utilizo, né? Então, confira esse assunto hoje aqui no programa Sons do Coração sobre constelações familiares. Simone, vamos começar a falar um pouquinho da tua experiência profissional. Você é psicóloga de formação, é isso? Exato, eu sou psicóloga formada aqui pela UX há 24 anos e aí depois de um tempo da caminhada me deparei com as constelações. Como é que foi esse encontro com as constelações? Bom, na verdade eu fiquei sabendo de forma bem diferente, né? Eu estava lendo uma revista na época, uns 15 anos, 16 anos atrás. Estava lendo uma revista Cláudia e havia uma reportagem sobre constelações. Comecei a ler sobre a reportagem para entender o que era isso, né? Pensei que era alguma coisa zodiacal, né? Alguma coisa que falasse dos signos, e ali me deparei com o nome do Bert. E comecei a procurar, né? Bert Hellinger. Bert Hellinger, exato, que é o pai das constelações, e aí comecei a procurar informações sobre. Cheguei ao Instituto de São Paulo, onde um argentino chamado Guilherme Leone fazia o trabalho. Ele é um gestalterapeuta. Então isso também me deu mais força para que eu confiasse nesse trabalho, que era muito inovador, até o que eu tinha pesquisado. E aí acabei indo a São Paulo para conhecê-lo, né, e conhecer o trabalho que ele fazia, já que ele era gestalterapeuta, psicólogo e trabalhava como constelador. E me deparando, quando cheguei lá, né, li um livro do Bert, um de respostas e perguntas, achei aquilo muito maluco, achei aquilo muito doido, eu disse, isso não acontece nunca. E paguei para ver, né, eu disse, não, eu vou lá ver. Você exercia psicologia, trabalhava clínica, psicologia na clínica. gestalterapia também. Exatamente, eu tinha me formado há uns 3 anos. Que é uma linha bem tradicional da psicologia, né, Simone? Vamos explicar para o público aí. Na verdade, não é bem tradicional. Ela é das bases ainda pós-psicanálise, né? Que ela vem com o Fritz Perls. O Fritz Perls, ele divergiu em alguns pontos de vista com o Freud. E nisso surgiu a Gestalt. Né? A Gestalt, ela trabalha com aqui e agora. Não é que ela não vá olhar o passado, mas ela não enfoca no passado. Ela enfoca no presente, a emoção que vem, que está presente, que tem tudo a ver com as constelações, porque a constelação traz para o presente sensações e emoções atemporal da nossa família, né? Do nosso sistema transgeracional. Então essas duas linhas, a Gestalt, o Bert Hellinger se utilizou da Gestalt para também fazer a compreensão desse aqui agora, essas emoções, esses sentimentos, esses conflitos, esses entroncamentos que a gente sente, né, no dia a dia, algum problema com questões de trabalho, alguns problemas com questões com os filhos, com os irmãos. Então, o Bert percebeu que isso, de uma certa forma, implicava muito aqui e agora. E o Fritz Perls trabalhava com o aqui e agora. Então, olhar esta emoção neste presente agora, com essa temporalidade, né? A gente fala no presente transiente, que ele acontece aqui agora, neste momento, e que ele é tão carregado dessas emoções. E daí, Simone, você chega lá em São Paulo. Então, eu chego lá em São Paulo. Isso que ano foi? Isso foi 2006, junho de 2006, julho de 2006. E aí me deparo com um grande grupo, todos de psicólogos, a grande maioria gestalterapeuta, muitos psicanalistas, e os trabalhos começam, né? Os trabalhos de grupo, é um trabalho grupal, e alguém apresenta um tema. E o Bert Hellinger estava lá nesse? Não, esse foi com o Guilherme Leone. Esse argentino, que ele tem uma habilidade terapêutica linda, e para mim ele que foi quem me apresentou. Psicólogo, ele é gestalterapeuta e constelador. Então, na época o Bert ia a São Paulo, né? O Bert fazia um grupo de mais de 1000 pessoas. Mas eu não sabia nesse momento. Em 2006 eu não tinha essa consciência que hoje, depois de toda essa caminhada, eu acabei
tendo, né? Então conheci o Guilherme Leone, cheguei lá, tinha aquele grupo acontecendo, vários colegas, eram grupos de em torno de 40 pessoas, né? Num consultório, numa casa, que eram feitos trabalhos grupais, né? O pessoal já tinha uma caminhada já de um ano e nesses trabalhos grupais eram feitas vivências. O que eram essas vivências, né, Vivi? Eram trabalhos de representação no centro do grupo. Então nós tínhamos uma grande roda com a plateia, como chamava, os espectadores, e alguém se prontificava em trabalhar um conflito, um tema, um problema. Familiar, geralmente. Familiar. Familiar. Podia ser de ordem de trabalho, mas tudo volta para a família. Onde tudo começa é a família. Então, acabava apresentando um tema, um conflito familiar. E o constelador, no caso o Guilherme, ele pedia que algumas pessoas pudessem representar a pessoa, né, que a gente chama de o dono da constelação, o protagonista, e os representantes eram escolhidos aleatoriamente na plateia. E esses representantes, então, representavam ou a mãe, ou o irmão, a pessoa primeiro, depois algumas, ou até sentimento, situação, uma depressão, por exemplo, podia ser posto uma pessoa representando a depressão. E movimentos sistêmicos aconteciam. Alguns movimentos as pessoas... Involuntários. Involuntário. A pessoa automaticamente, quando ela representava esse personagem, ela acabava entrando no que o Bert explicou, né, que ele aprendeu com Robert Sheldrake, que são os campos morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos, eles atraem uma energia tão intensa que a pessoa acabou sentindo algumas, tendo pensamento, tendo sensações. Às vezes a pessoa dizia, eu sinto uma dor no braço, ou eu não sinto meu braço. E aí se descobri que esse representante não tinha o braço. Então ele não sentia aquele braço, porque não tinha. Ou sentia uma dor porque havia sofrido talvez um acidente. E essas informações se faz uma leitura de campo. Essa leitura de campo é o que aí Russell e Heidegger explicam, é a fenomenologia. Tu vai observando o movimento do braço, a expressão do rosto, o movimento do corpo. Então, todos esses movimentos que a gente chama fenomenológicos, o constelador vai lendo esses sinais. Aí tu pode me perguntar, como se lê isso? Com bastante atenção, com bastante observação, com silêncio. Então é um mistério que tem todo um embasamento científico, sim. Assim, explicando, né, Simone, mas a pessoa que vivencia isso realmente sente isso. Eu já tive o privilégio de participar de umas constelações. A gente está com um som aqui, Simone, vamos situar o pessoal também, porque a gente grava aqui no Zarabatana, aqui no Ordovaz, e aqui do ladinho está tendo uma exposição do INAVE com audiodescrição também. Aliás, o Josué, um dos nossos entrevistados, está participando ali do grupo, muito legal. Mas é bem essa energia aqui do Ordovaz, a gente está no meio da cultura e está falando de um tema tão empolgante assim também. A gente fala que isso vive fenomenológico, né? As constelações causam muito barulho, causam muito barulho dentro da psicologia, dentro do universo da ciência, porque ainda é um conhecimento muito novo. E essa é uma grande briga hoje que a gente tem, o que é considerado ciência e o que não é, e os tempos vêm mudando. Nós estamos num processo de transição muito grande do que é considerado ciência e validade e não. Então, este barulho eu acho que faz parte de um campo que é o campo das constelações. É o barulho que ela causa. Que legal. Simone, e se a gente pudesse explicar um pouco para o pessoal o que são as constelações familiares ou sistêmicas? Eu não sei qual é o termo que você mais utiliza. Na verdade, o termo é Familienstellung, né? Esse é um termo alemão. Então, porque o Bert era alemão? Era alemão, exatamente. E o termo, como se diz constelações familiares, não tem uma tradução, é Familienstellung. E o Bert, na tradução, foi tendo várias variantes do nome. Eram constelações clássicas, constelações familiares, e agora se fala em constelações sistêmicas. Justamente por causa desse ajuste que está acontecendo, essa briga, né? Porque ele é uma forma de trabalhar terapêutica que ainda está em construção. Está pronta, mas está em construção. Então o nome pode ser constelações familiares sistêmicas, já se usa Familienstellung. Então o nome não importa, o que importa é o que o Bert nos apresentou, né? A forma de trabalhar com isso.
Para que serve, tu me pedia, né? Claro, com certeza. Esse eu acho que é uma grande preocupação, Vivi, do Bert. Ele não queria criar uma técnica, ele não queria criar uma forma terapêutica. Ele queria trazer uma expressão da importância do amor e do cuidado que a gente tem com as nossas histórias familiares. Então, na verdade, ele sempre disse, né? Ele diz ainda porque ecoam nos livros dele, como eu trouxe um aqui para depois nós falarmos um pouquinho, que é o som do amor. Esse som é a batida do amor, e esse amor ele é muito maior, né? É algo muito maior. Então, é trazer essa consciência desse amor que gera vidas, que leva para a continuação da vida. Esse é o grande trabalho das constelações. Através desse olhar que a gente tem para a nossa transgeracionalidade, é que a gente vai podendo entender os nossos conflitos, os nossos dilemas, as nossas preocupações, às vezes a nossa aflição em algumas questões da vida. Então, Simone, como é que funciona isso assim? Por exemplo, às vezes eu estou com uma questão lá mal resolvida, seja com os meus filhos na vida atual, seja com o meu marido, e daí eu vou ver que tem uma raizinha lá nas outras gerações. Exemplifica isso um pouco pra gente. Então, Vivi, sempre começa tudo com o pai e com a mãe, né? Sempre volta tudo, começa e volta para o pai e para a mãe. Muitas vezes as histórias não são contadas e explicadas, né? Um grande ponto é a exclusão. Muitas vezes o que acontece, um filho que não foi reconhecido, né, por um aborto ou por alguma relação de algum dos pais fora do casamento, extraconjugal, essa pessoa fica excluída. E as gerações seguintes, de alguma forma, manifestam. Esse conflito aparece. As formas como isso aparece é singular de cada família, mas muito provável as constelações entram para incluir alguém que foi excluído. Fazendo esse trabalho, essa dinâmica que pode ser grupal, que pode ser através dos bonecos, tem pessoas que usam com cavalos. Tem várias formas de usar as constelações. Individual também, né? Individual, que são com os bonecos. Ou com os campos. EVAs, são formas. Então, colocando essa representação, é muito complexo de explicar, eu digo até maluco, né? Colocando, por exemplo, essa representação, um representante para o pai, um representante para a mãe, e você, né, a pessoa que vai querer constelar, esses movimentos que eu falei, fenomenológicos, eles vão dando pistas. E o constelador vai lendo essas informações. Lendo essas informações que são muito rápidas, vai perguntando alguma questão para o protagonista, para o dono. E aí vai trazendo informação. Então, muitas vezes, coisas que foi ouvidas que a gente ouve, eu ouvi falar dessa pessoa. E aí começa a se revelar uma história ou algo que não foi contada, mas de alguma forma apareceu. E que cura. Tem o poder de curar. Quando isso é reconhecido, quando essa memória vem à tona, aí é que vem esses campos que curam. E quando a gente olha para essa história, reconhece que é a consciência, que aí se encaixa junto com a psicologia, né? Junto com a psicanálise, junto com a Gestalt. A psicologia, qual é a grande questão da psicologia? É trazer a consciência, aquilo que incomoda, aquilo que aflige. E as constelações, desta forma vivencial e grupal, que tem uma força muito grande, trazem a consciência, essa parte do sistema que precisa ser visto. Que legal. Simone, eu acho que a gente pode falar para o nosso público também, que tem uma série muito legal na Netflix, que eu maratonei ela assim, 2, 3 dias, que é Uma Nova Mulher, uma série turca, eu acho que esse não é o nome original, que são 8 episódios, é isso? Exatamente. Que fala sobre, só que eles falam num outro termo lá, que é eles usam um outro termo que não é constelação familiar, mas a gente consegue enxergar isso. Expansão da consciência. E isso, expansão da consciência. Isso aí, Então é a história de 3 amigas que vão em busca das constelações, até porque uma está com câncer, né? Enfim, e a representação é bacana, né, Simone? Exato. Dá para entender exatamente o que a Simone trouxe, assim, dessa questão dos campos morfogenéticos e da questão da figura do constelador, que é bem representada aí, né? Se a gente estiver vivenciando uma coisa várias vezes, é possível para nós quebrar esse ciclo. Meninas,
A gente vai a Ivalik. É isso aí, gente. Vamos começar nossa viagem. Aproveita. Algum haki sobrando? O meu copo tá furado. É uma prática espiritual. Nosso objetivo é chegar ao fundo dos problemas, dos ciclos que nós não podemos quebrar. Quero que você envie alguém que me ame por quem eu sou de verdade, por favor. Não tem impeditivo, a não ser vocês mesmos. Eu comecei a acreditar que a gente carrega coisas do nosso passado. Não dá pra evitar tudo ao mesmo tempo ou ocultar tudo. Você é muito impaciente para esperar as respostas para as suas perguntas? Ou para parar para descansar debaixo de uma oliveira? Não adianta correr. A gente vai falar sobre isso sim. Se vocês brigarem de novo, dou um chute na bunda das duas. Faz isso, amiga. Todo mundo comete erros. Os erros existem para ser retificados. Eu tenho a sorte de ter vocês comigo. Eu vou fazer a minha cirurgia quando eu voltar. Esse eu acho que essa série que eu fiquei encantada, Vivi, porque quando eu fui assistir, que foi em junho, acho que deu junho ou julho, que deu esse boom aí, né? E vários pacientes me recomendaram. Ali retrata, o roteirista foi muito feliz como ele trouxe a informação das constelações, né? Embora não seja uma série como nós estávamos conversando sobre constelações, ela retrata muito bem esse mistério. E ali dá para ver bem esse deslocamento atemporal, porque ele consegue trazer o roteirista, quando ele vai trabalhar uma das histórias das garotas que estão ali, ele leva para o passado. O flashback daquela cena. E aí dá para entender todo esse conteúdo que eu estou tentando expor aqui, né, que é um mistério, mas exatamente ali retrata, né, quando trazem uma das histórias que leva, que é essa da protagonista, né, essa paciente com câncer, que leva quando o pai foi assassinado, não vamos dar um spoiler aqui na frente seriado. dela. Exatamente, o pai é assassinado na frente dela, e ela desenvolve o câncer exatamente nesse local. Então, só assistindo a série para poder fica a dica aí, gente. Entender esse mistério. Mas eu acho que foi muito feliz. A forma como eles trouxeram ali traz a dinâmica sentada, traz a dinâmica dos representantes, quando é colocado, quando um representante nessa situação dessa protagonista cai, representando o pai que foi assassinado. Bom, isso me arrepia, ó. Bacana. Tem uma outra cena também, Simone, que eu me lembrei, de um outro rapaz também da série, né? Porque os personagens, eles vão passando, né? Eles são os donos da constelação, um por um, Isso né? aí. E tem um deles que aparece há 7 gerações, o pai, o vô, que é bonito também, né? Figurativamente falando, é uma cena bacana, mas né, de toda essa questão assim de como se repetem situações e enfim, eu acho que as leis da família que se repetem de uma geração para outra, né, Simone? Então, isso é o que eu estava te dizendo, aquelas histórias que não são contadas, ou se são contadas e não são... todo conto tem um ponto de vista, né? Todo conto tem mais um ponto, né? Então, quem conta essa história, ela traz a sua versão, mas os fatos muitas vezes não são exatamente como foi contado. Ficam coisas que não são bem esclarecidas. E quando traz essa transgeracionalidade, que foi há 8 gerações, vai mostrando onde tudo começa. Onde é o ponto de exclusão, o ponto onde não foi contado direito essa história, né? E nós, as gerações que acabamos estando posteriormente, isso, de alguma forma, nós trazemos isso para ser incluído, para ser reconhecido, essa dificuldade, essa luta que esse nosso ancestral, de uma certa forma, travou para a gente chegar até aqui, né? Que essa é a beleza das constelações, é um mistério. Como chegamos até aqui? Com tudo que passaram os nossos tataravós, né? Ali mostra bem, conta a história dos ciganos, né? Eu acho que é essa história que tu fala que vai mostrando, né?
E as dificuldades de um tempo também, né? Porque todas as nossas vivências, por exemplo, hoje nós temos na nossa história o Covid. Então os nossos netos vão sofrer as consequências disso. Eles não vão sentir, mas eles vão saber. Então isso tem uma consequência para o futuro. Simone, o Bert, ele coloca 3 ordens, né? As ordens do amor. As ordens do amor. Eu gostaria que você contasse pra gente sobre isso, que é tão bonito também, né? Então, essa é a base do trabalho, né? A essência, o amor. O amor, nós não estamos falando daquele amor romântico, né? Daquele amor da paixão. Nós estamos falando da verdade, do amor, aquele que os poetas falam, daquele sentimento, né? Então, segundo o olhar do Bert, ele fala que a gente nasce por amor. Mesmo em situações difíceis como um estupro, né? Ele fala que o destino atuou por amor, para essa continuação da vida. Que a vida é o amor, é a simbologia do amor. E aí, dentro disso, ele criou uma forma de nortear esse amor. O que é o amor? Ele tem 3 ordens. A primeira é de hierarquia. Quem veio antes tem precedência. Então, os mais velhos têm uma história para contar e isso tem precedência. A gente não pode contestar isso, né? Depois tem o pertencimento. Todos fazem parte. Todos têm o seu lugar no sistema. Então, se eu sou filha, eu sou mãe, eu sou irmã, né? Esse é um papel que a gente tem. Quando a exclusão, quando não é incluído um aborto, se perde a referência, né? Se perde o seu lugar. Então, eu, por exemplo, a minha história, eu sou a 4ª, né? Eu tenho 3 irmãos que vêm antes de mim. Não sei, investiguei com a minha mãe se tinha algum histórico de aborto. Ela disse que não, né? Eu me sinto a 4ª, eu sou a mais nova. Mas muitas vezes pode ser que a 4ª não seja a 4ª, seja a 5ª, né? Porque teve algum bebê que veio antes e não pôde ficar. Então, o Bert fala que por sacrifício, para que esse 4º pudesse ter existido, ele se sacrifica, né? Mas é importante a gente saber o nosso lugar, então saber dos excluídos. Então, é a hierarquia da hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu recebo a vida dos meus pais, eu tenho o dever de fazer algo de bom com ela. Eu tenho o dever de cuidar da minha vida. E ao contrário de que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que dar alguma coisa em troca para os pais, nada se paga. Nunca a gente pode pagar esse valor que foi a vida que eles nos deram. A vida é o nosso maior bem e a gente precisa fazer ela prosperar de alguma forma, continuando, né, procriando ou como nós aqui, estamos aqui conversando, a gente está dando alguma coisa para quem está escutando, a gente está trazendo algum ensinamento. Então isso também é a lei do equilíbrio. Eu recebi todo esse conhecimento, eu tive essa dádiva, eu tenho que passar, não posso segurar ele comigo. Esse é o equilíbrio da vida, né? Eu recebi, eu dou. Que legal, Simone. E como é que você trabalha as constelações? Conta um pouquinho pra gente. Você trabalha em grupo, individual? De muitas formas, né? O grupo, a gente faz um trabalho através, eu tenho 2 sócios no Centro de Estudos Recriar, que é um centro de psicologia e medicina, que a gente integra esses conhecimentos. Lá a gente trabalha de forma grupal. Antes da pandemia, a gente fazia isso de 15 em 15 dias. O ano passado a gente fez 2 encontros e agora a gente está retomando. Como é grupo, sempre tem aquela coisa dos cuidados, da proximidade. É uma terapia de toque, de abraço, né, de proximidade. Então a gente está retomando agora, semana que vem, sábado que vem, nós temos um grupo. Antes nós tínhamos 10 pessoas no grupo, hoje a gente trabalha com 7, justamente por essa questão do nosso espaço não ser muito grande. Então, para ter esses cuidados com a saúde. Então, dessa é a forma grupal, que é essa que aparece no seriado, que é essa que eu fui a São Paulo conhecer. E que é muito forte trabalhar em grupo. É que o trabalho também, grupal, a energia vive, não tem igual. Entendeu? Porque tu não tem um controle sobre. O representante está ali trazendo a informação, ele está imerso. Eu já tive a oportunidade, Simone, de trabalhar com grupos. De ser a dona de uma constelação e de também ser chamada pelo dono da constelação para representar alguém. E é muito estranho, porque nessa, quando eu fui chamada, eu senti uma inquietação tão grande sentada lá, como eu vou ter que entrar nisso, eu vou ter que entrar nessa roda, eu vou ter que entrar. Não, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquele outro. E quando me chamaram, aquilo passou. É muito diferente. Parece mágico, né? Mas isso é os campos morfogenéticos.
né? A física quântica, eu não sou uma estudiosa da física quântica, tá? Tenho muita vontade, mas a física quântica nos traz um acesso. Isso é química, é átomos que se movimentam, é partículas. Então, quando tu começa nessa movimentação de ser o representante, a gente fala que é um presente ser um representante, porque não faz ideia da onde da nossa transgeracionalidade, esse povo todo aqui atrás, que vem atrás da gente aqui, né, que até a gente chegar aqui, o quanto eles lutaram e o quanto a gente também, quando é um representante, a gente está trabalhando um tijolinho lá dessa história. Por isso essa inquietação, tu já estava movimentada na constelação do outro e também tinha a ver contigo. A gente sempre diz que um papel nunca é por acaso. É uma constelação valiosa. Quando a gente se doa, olha a lei do equilíbrio, a gente se dá. E aprende com aquilo. Exatamente. Só te respondendo, porque no fim me atravessei, né? E eu trabalho com elas individual no consultório, que aí eu uso essas lâminas de solo ou os bonecos. Isso numa base redondinha como essa mesa. E aí a pessoa vai fazendo movimentações e eu vou fazendo essa leitura fenomenológica. Então essa é uma forma que eu encontrei quando eu fui a São Paulo, que eu fui buscar uma nova ferramenta para trabalhar no consultório, né? Lá em 2006, me revirei do avesso, né? Me transformei e, na verdade, para o consultório não levei nada naquela época, levei para a minha vida, né? E aí hoje, 2022, a partir de 2019, que eu comecei a trabalhar com as constelações de Primeiro fato. você fez para você, Simone, isso? Exatamente. O Bert diz isso, Vivi. Se você quer ser um bom constelador, primeiro se trabalhe. Então é muita lenha que a gente leva para a vida, se revendo as nossas histórias, porque trabalhar como constelador você tem que ter alguns princípios muito importantes. Tem que entrar sem pena numa constelação, sem medo, sem julgamento, que essa é uma das coisas mais difíceis que hoje a gente tem, né? A gente já cria, uma situação nos mostra aos nossos olhos, a gente já cria uma história, a gente já condiciona. E ali, como constelador, a gente tem que entrar bem livre disso. Neutro. O mais neutro possível, né? Simone, uma coisa que eu gostaria muito de te perguntar, que eu já ouvi falar também. Quando a gente constela para nossa família, geralmente é de origem, né, Simone? É isso. Para nossa família de origem, pai, a mãe, os irmãos, acaba que essa constelação, quando a gente está no nosso lugar correto, quando a gente se cura, a gente acaba interferindo nesse sistema familiar também? Isso aí, efeito dominó. Essa é a mágica, né, que a gente não vê, mas sente. Quando tu começa a olhar para essa nova consciência, né, quando tu te põe a olhar, por exemplo, tem um conflito com o pai, um conflito tremendo com o pai. Quando tu sai desse conflito através do que vai se mostrando, tu amplia a tua percepção, logo a minha relação com ele muda. E essa relação com ele muda, isso vai emanando. Sem ele nem saber. Sem ele nem saber. Vivi, eu já tive experiências de estar trabalhando uma questão bem complexa da minha família e um irmão me ligar exatamente no momento seguinte, aquilo que eu tinha trabalhado e ter dito que tinha passado, assim, tido uma sensação, né? Uma sensação conflitante. Ele teve uma situação e eu estava constelando algo semelhante. Então, olha os campos, olha. O que mexe? Eu em São Paulo, ele em Caxias, passando por uma situação tremenda e eu mexendo naquela situação. E a gente pode trabalhar com pessoas falecidas, Simone? Pode, mas a gente sempre pede que tenha-se o cuidado de no mínimo 1 ano. Né? Nesse processo de 1 ano, onde se está fazendo o luto, a gente não trabalha com alguém que tenha falecido com menos de 1 ano. Normalmente as constelações, elas acabam indo para essa transgeracionalidade. É colocado muitas vezes esses familiares, né? Onde é a origem, se fala a origem da questão. Mas se eu, por exemplo, se eu tenho um conflito com a minha mãe e ela recém partiu, a gente não aconselha que se... É bom esperar um pouco. Exatamente. As coisas assentarem. Porque as emoções estão muito à flor da pele, é muito delicado isso, né? E a gente entra no campo da psicologia e da psiquiatria. Então a pessoa está muito sensibilizada, não convém. Tem que passar todas as datas, acalmar um pouco mais essa dor para depois olhar para isso. Muito bom. Simone, e no que a constelação pode trazer assim de benefício? Porque às vezes eu estou com uma questão no trabalho, às vezes a minha vida não está indo para frente. Às vezes eu só estou olhando, estou indo para trás, estou amarrada naquele passado. Tá segurando, né? Estou segurando.
Tô segurando aquilo que eu já devia ter largado há uns 20 anos, a gente né? se apega às coisas difíceis, né? Sim. Então a constelação traz isso, esse desapego, é poder se libertar. Porque muitas vezes se carrega essa bagagem tão pesada e não sabe por quê. Quando eu me proponho a fazer um trabalho de constelação, é a hora de eu liberar esse peso que não é meu. A gente fala que tem algumas frases de reparação, né? E às vezes o peso não é meu. Não é Isso nosso. que você falou é legal. Nós pertencemos a esse peso, mas ele não é meu. Né? Esse peso é do meu pai, que talvez seja da história com o pai dele, que seja da história com o avô dele. Isso vem carregado desse sentimento de aflição. Então a aflição chega até nós, a preocupação chega até a gente, mas não é nosso. Se a gente olhar, eu consigo conversar com o meu pai, eu consigo conversar com a minha mãe ou com o meu irmão, né? Às vezes é com o irmão que dá esse conflito, que está representando esse conflito transgeracional. Quando eu passo a olhar para a pessoa com a qual eu tenho conflito, ou talvez questões de trabalho, né? Não consigo trabalho, não consigo ter um trabalho para me autossustentar. Quando eu passo a olhar para isso e eu entrego para o campo, esse campo, né, sistêmico, essa história sistêmica, eu estou abrindo mão, eu estou dizendo, eu preciso de ajuda. E aí eu libero isso. E aí esse movimento também me libera. Então é um acordo, digamos assim, eu quero olhar para isso e eu estou disponível a largar isso. Às vezes é difícil largar. As pessoas estão tão acostumadas com a dor e com o sofrimento que é algo que leva, que faz estar vivo. Abrir mão do sofrimento às vezes é enlouquecedor. De se ter coragem também, né, Simone, para dar um passo adiante, né? Exatamente. Por isso, às vezes a pessoa quer, mas não tem coragem. Está tão acostumada com essa dor que passa a já não saber, né? Se dá para viver sem, dá para viver, mas tem que querer. Então, o movimento, a cura da constelação é a consciência. Quando eu me dou conta do que é a minha vida, ou do que é essa vida do outro que eu estou carregando, do meu pai, do meu avô, essa história que me chega, né, de alguma forma, um sofrimento que eu fico aliançada com isso. Tem uma coisa que a gente fala muito, que por amor aos nossos pais a gente repete jeitos. Então isso é o amor aquele, o amor à vida, né? É uma forma também de eu pagar a conta pela vida que ele me deu, que eles me deram. Não há forma de pagar a vida sem que a gente viva com a nossa própria história, que a gente cuide da gente. E eu não estou falando de narcisismo e não estou falando de só o individualismo em si. O que é viver a nossa história, Simone? É carregar só o peso que é nosso também, Exato. Né? Conseguir repartir isso. Bom, isso aqui é teu, isso aqui é meu. A minha cruz eu consigo carregar, né? Nossa. A nossa história são as nossas escolhas, né? Eu escolho essa pessoa para viver comigo. Eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos. Eu não tenho filhos, eu não pude ter filhos. Essa é a nossa história. É como eu transformo com isso. Claro que a gente tem uma coisa da questão do destino que se fala muito nas constelações. Nas constelações falam em destino. O destino é o que hoje a gente fala um tanto do espiritual, né? Que é um tabu tão grande, né? Então a gente é corpo, mente, que são as emoções, né? E espírito. Corpo físico, mente que se associa às emoções, né? A gente associa. E um espírito é algo que a gente não descreve. É esse transcendental. Que hoje nós estamos aí numa luta grande de tentar trazer isso. Então a vida da gente é o que a nossa alma, o que o nosso espírito reservou pra gente. Pois é, Simone, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui como é que a pessoa trabalha com a sua espiritualidade. E eu não posso deixar de perguntar isso para ti também. Então, né, eu venho de uma história católica, então as minhas avós, a minha mãe, os meus pais vinham do catolicismo, né? Eu recebi uma religião de freiras católicas, então a minha base espiritual é o catolicismo. Mas eu sou muito curiosa, né? E eu acho que a espiritualidade é o encontro com esse mistério, com aquilo que a gente não sabe, aquilo que sai da nossa razão. É os fatos que vão acontecendo na vida e a gente vai aprendendo, é esse mistério, o mistério da vida, que é inexplicável. Que legal, Simone, é inexplicável. Chega uma hora que a gente não tem mais, né? Simone, fala da tua dica de livro. Então, estou trazendo aqui nada mais, já que o tema é constelações, né? O Bert, que essa é uma das últimas obras que ele lançou fazem
acho que são 3 anos que ele faleceu, foi 19, né? Que ele faleceu aos 92 anos. E um pouquinho antes, no final ali, ele conta aqui como as constelações chegaram até ele. E ele fala disso tudo que a gente falou como um conto, com uma propriedade linda, né? Então é a minha recomendação para quem está aí nos assistindo que leia para poder entender um pouco desse mistério que são as constelações familiares, né? Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Eu acho que só esse título fala muito, né? Baita dica, Simone. E me conta então, qual é o som que habita o teu coração aqui agora? Bem Gestalt. Aqui agora é essa emoção. Eu acho que essa emoção de estar falando desse trabalho que ele é sempre, para mim é sempre novo, né? Mas a voz que habita o meu coração é quando eu escuto a voz das minhas filhas, né? Chega a me emocionar porque... Como é que é o nome delas? Domênica e Cecília. Isso tudo que a gente falou aqui, né, Vivi? Os nossos filhos, tu tem filhos também, né? A gente olha e vê a continuação. Essa continuação é a história toda que vem atrás da gente. Então, os filhos estão aqui. Isso já é uma representação das constelações. Na nossa frente. Então, na nossa frente, a gente passa isso para eles. Então, ouvir a voz deles, eu sou de origem italiana, né? É tentar imaginar lá quando meu ancestral fez essa travessia e chegou no navio até aqui. Né? Esse mistério, como chegou, muitos não chegaram. Então, quando eu olho as minhas filhas, eu ouço a voz, eu também ouço a voz da minha transgeracionalidade. E de todo esse povo, olha quanta gente tem atrás de nós assistindo, né, aqui junto. Que bom que a gente chegou até aqui. É verdade. Então, eu acho que ouvir as minhas filhas falando, mãe, isso é o que me toca, é o que emoção que me dá. Eu acho que é isso que me levou às constelações e eu levanto muitas bandeiras, né, para esse trabalho que eu acho que o Bert teve muita coragem, porque não é algo simples, né? Eu digo, na psicologia, há uma briga tremenda no Conselho Federal e eu tenho colegas que estão representando, fielmente explicando esse não científico que tem valor. E nos tempos que a gente está mudando tudo, né? A gente está num momento, essa geração, os nossos filhos é quem vão nos mostrar o diferente que está agora, né? Nós estamos numa mudança secular tremenda. Com certeza, Simone. Que bom que tem pessoas que nem você, assim, com toda essa bagagem teórica para levantar essa bandeira tão bonita das constelações sistêmicas. Talvez a próxima geração, né, seja mais fácil para eles, né? Acredito que sim, Vivi, né? E assim, meu agradecimento a ti também que proporciona isso, né? Poder falar de temas e das histórias de vida, né? Isso é um movimento de constelação. A gente agradece, a gente fica muito feliz de poder levar essa história para quem está nos assistindo, falar sobre constelações familiares, sobre cura, sobre vida, sobre amor, que todo mundo precisa disso na nossa vida. Simone, foi uma honra te ter aqui. Ai. Em nome da nossa equipe, a gente entrega um presente da Botânica Boutique Floral, uma planta para que você possa se lembrar de nós com todo carinho, cultivar esse momento tão bacana que a gente teve aqui hoje. Obrigada, Vivi. Com certeza eu vou colocar num lugar especial para isso ir frutificando essa planta, trazendo novas plantinhas para que o teu trabalho também cresça cada vez mais. Obrigada, Simone. Obrigada mesmo por te ter aqui. Gente, foi uma delícia a gente falar sobre constelações familiares aí. E se ligue na gente aqui, porque tem muito mais coisa boa, muito mais assunto bacana aqui no programa Sons do Coração. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau.